Boa tarde, banca. O meu nome é Douglas, eu sou acadêmico do curso de Direito e eu gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar o meu artigo. O meu artigo é Direitos Fundamentais e Pandemia. Direito de ir e vir frente às restrições impostas pelo Estado durante a pandemia de Covid-19. Eu escolhi este tema por causa da atualidade dele, pela importância, porque com a pandemia de Covid-19, medidas começaram a ser tomadas por gestores locais, governadores e prefeitos, estados e municípios, para combater a pandemia de Covid-19. E essas medidas causaram grande polêmica por todo o país, porque muitos diziam que elas não eram constitucionais, que elas estavam violando os direitos e garantias fundamentais do cidadão. Então eu achei interessante me aproximar deste tema neste momento e procurar aí as respostas sobre a constitucionalidade, sobre a legalidade destas medidas. Na primeira divisão do desenvolvimento, eu trabalho os direitos e garantias fundamentais do cidadão. Os direitos e garantias fundamentais do cidadão estão ligados à dignidade humana, e esta pré-existe ao Estado. E eles limitam o poder do Estado. Então, o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à propriedade, à segurança, conforme está lá, no caput do artigo 5º da Constituição. Nenhum direito, contudo, é absoluto. Nenhum direito é absoluto. Porque nós temos o direito à vida, mas nós temos o direito de legítima defesa. Nós temos, em nome do direito à vida, nós temos a proibição ao aborto, mas nós temos as situações em que o aborto é permitido. Nós temos o direito à liberdade, mas nós temos as penas restritivas de liberdade. Nós temos o direito à propriedade, mas nós temos a função social da propriedade. Alguém pode ter sua propriedade desapropriada pelo Estado, por exemplo, para passar uma rua, para passar uma linha férrea por um determinado local. Por exemplo, se não houver outra forma, tiver que passar uma rua por ali, o interesse público pode sobrepujar o interesse privado naquele momento e o Estado pode desapropriar aquela propriedade. Se nós buscarmos pela gênese, pela origem dos direitos e garantias fundamentais, nós vamos ver que muitos doutrinadores, a maioria dos doutrinadores, dividem em 3 grupos de gerações ou dimensões de direitos. Então, lá na época da Revolução Francesa, nós temos os direitos civis e políticos, que são aqueles direitos que envolvem o não fazer estatal. É preciso que o Estado não haja, que o Estado se abstenha de agir para materializar esses direitos na vida do cidadão. Depois nós temos os direitos de segunda geração, que são os direitos sociais, culturais e econômicos, que surgiram na época do Manifesto Comunista. E, por fim, nós temos os direitos de terceira geração, que são aqueles que envolvem uma generalidade indeterminada de pessoas. Aqui também se inclui o direito a um meio ambiente saudável e direito do consumidor. Na segunda divisão do desenvolvimento, eu trabalho pandemias na história. Eu faço um tipo de uma viagem no tempo e discorro acerca de outras pandemias e epidemias que assolaram diferentes povos em diferentes épocas. Por exemplo, lá na Grécia Antiga, no tempo das cidades-estados gregas, na época da guerra entre Atenas e Esparta, 2 cidades-estados gregas. Ela foi decisiva para a vitória dos espartanos sobre os atenienses, porque dizimou 1/4 da população ateniense. Ela foi descrita como uma vermelhidão nos olhos, inflamação na língua e boca, espirros, tosse e rouquidão, alguns de seus sintomas. Eu estou falando da peste de Atenas, em 470 a.C. A peste dos Antônios acometeu a Europa em 166 e no auge da sua incidência causou a morte de 2.000 pessoas por dia em Roma. E a malária se espalhou por regiões pantanosas da Península Itálica. E os etruscos, eles não sabiam que a malária era causada por um mosquito. Eles achavam que a malária era causada pelo mau ar.
E aí eles aterravam as regiões pantanosas, tentando eliminar os miasmas, os odores fétidos que eles achavam que causava a doença, e de fato eles conseguiam eliminar a enfermidade, porque eles estavam, na verdade, combatendo os mosquitos. Só que eles nunca linkaram, eles nunca associaram a real causa da moléstia. A peste bubônica, ou peste negra, atingiu a Europa no século XIV e era caracterizada por bubões ou erupções cutâneas e pelo necrosamento das extremidades do corpo. Eu termino a segunda parte do desenvolvimento trabalhando a atual pandemia, a pandemia de Covid-19, que surgiu na China, em Wuhan. O foco era um mercado de animais de Wuhan. De lá, ela se espalhou por outros países asiáticos, como Tailândia, Vietnã, etc. O inimigo era um novo vírus da família dos coronavírus, batizado de SARS-CoV-2. E, em janeiro de 2020, a OMS decreta a emergência de saúde pública de importância internacional. E, em fevereiro do mesmo ano, 2020, aqui no nosso país, o Ministério da Saúde emite a declaração de emergência em saúde pública de importância nacional, deixando o nosso país em alerta. E a partir daí, então, os gestores locais, governadores e prefeitos, passam a implementar medidas para tentar conter o vírus, a disseminação da pandemia. E essas medidas dão polêmica. Muitos dizem não é constitucional, estão violando os direitos e garantias fundamentais do cidadão. E toda uma polêmica se instaura no nosso país. E aí eu trato dessas questões na terceira parte do desenvolvimento. Lockdown, uma medida duríssima que o indivíduo é preso se sair de sua casa. Fechamento do comércio, proibição de transitar em determinados locais sem máscara. O lockdown, muita gente foi presa por causa dele, porque tem o artigo 268 lá do Código Penal que criminaliza o descumprimento às medidas sanitárias. E ele embasou, fundamentou detenções e prisões por todo o país. Pessoas foram presas. Em maio de 2021, o presidente Jair Bolsonaro, que era um dos que se colocava contra esse tipo de medida, entrou no STF na ADI 6855, alegando, sustentando que medidas como essa de lockdown, que é o confinamento total do indivíduo em sua casa, só poderiam ser tomadas se fosse decretado o estado de sítio, que é o Instituto Constitucional 84, que só pode ser decretado pelo chefe do executivo, ou seja, pelo próprio presidente. No entanto, esta medida e esta posição do presidente ela não prosperou, porque o ministro relator Roberto Barroso entendeu que esses decretos de lockdown são constitucionais e são válidos, porque foram feitos com base em órgãos de saúde ligados a esses estados, e são válidos. Além disso, o STF declarou a competência concorrente dos entes da federação para combater a pandemia. É o STF declarando a constitucionalidade dessas medidas. É o judiciário declarando a legalidade dessas medidas. E a conclusão do artigo é justamente a de que estas medidas elas não são ilegais, elas não são violações à Constituição, não são violações aos direitos e garantias fundamentais do cidadão. No entanto, como nos lembra Alexandre de Moraes, quando dois princípios constitucionais estão em colisão, o intérprete da lei deve procurar a harmonia. Ele deve coadunar, harmonizar estes princípios, para não cairmos num estado de exceção. Não podemos, sob o argumento de estarmos combatendo a pandemia, não podemos sair do Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito é aquele pautado em leis e pautado na Constituição, onde as ações são previsíveis. As ações estatais devem ser previsíveis. A Constituição protege tanto o direito à saúde, lá no artigo 196, como o direito de ir e vir, no inciso 5º no inciso 15 do artigo 5º. Então, o intérprete legal deve coadunar, harmonizar esses princípios para não cairmos no estado de exceção.
Muito obrigado e fico agora à disposição da banca. Esta foi a simulação da minha apresentação para a banca do curso de Direito. Muito obrigado.